Pessoal, boa noite. Essa é uma live que está sendo organizada pela Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é a CST, uma corrente interna do PSOL. Meu nome é Bárbara, eu sou professora da rede estadual e da rede municipal aqui do Rio de Janeiro e também sou dirigente do CEP, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui no Rio de Janeiro. E, do outro lado, a gente tem o companheiro Adriano, né, ele é dirigente da CST e também é trabalhador dos Correios. Né? Nós dois somos militantes da Combate, uma tendência sindical, e agora a gente vai começar com o Adriano para poder abrir um pouco esse nosso debate. Pessoal, primeiramente, boa noite. Como falou a Bárbara, eu sou Adriano, sou militante da CST, sou trabalhador dos Correios. Para nós da CST é muito importante fazer esse debate, né? Um debate que está aí no centro, não só do dia a dia do Brasil, mas também do mundo, né? Então, nós achamos importante fazer esse debate para colocar um pouco a nossa visão sobre essa situação, né? Por que chegamos a essa situação, e também para apresentar nossas propostas diante dessa grave crise de pandemia aí do coronavírus. De fato, é uma crise bastante grave, né? O Bolsonaro, que fala que é uma gripezinha, uma histeria, ele deveria considerar os números que hoje tem, né? Números concretos, apesar que ele não acredita muito nisso, né? O Bolsonaro deveria pegar os números que existem hoje, não só no Brasil, como no mundo, né? Hoje, até o dia de hoje, nós temos mais de 440 mil casos e 20 mil mortos no mundo. No Brasil, agora, nós temos o último dado, agora de 5 da tarde, deu mais de 2.400 infectados e 57 mortes. Então, esses são os dados que o Bolsonaro fala que é uma gripezinha, que é uma histeria. É uma pandemia gravíssima, que se prolifera muito rapidamente, onde nem ainda se alcançou o pico. Então, os números mostram que Bolsonaro está totalmente errado, né? Na verdade, o Bolsonaro tem uma política criminosa, que é que todos saiam do confinamento, da quarentena, para ampliar esses dados. Mas é importante a gente entender por que no Brasil e no mundo se tem muita dificuldade em combater essa pandemia. Eu quero falar isso porque é importante a gente entender as consequências que uma política de ajuste fiscal, de retirada de direitos, de empobrecimento da população, para onde essas políticas levaram a população e como isso hoje traz dificuldade para a gente combater essa pandemia. É fato que a gente está partindo de uma crise mundial desde 2008, né, uma crise onde os patrões, os governos, seja eles da direita ou chamados progressistas, sempre estão tentando retirar nosso direito, não conseguiram tirar mais pelo fruto das mobilizações, das lutas, e que a crise que nós estamos vendo hoje, que a pandemia de fato aprofunda, é uma crise que já vinha da economia. Né? Estamos desde 2008 numa crise mundial, que tem colocado milhares nas ruas, desempregados, deixando a população cada vez mais vulnerável, e uma crise e uma política que os patrões e os governos aplicam que destruiu o sistema de saúde do mundo. A dificuldade hoje de combater essa pandemia, do ponto de vista da saúde, de não ter uma assistência, de não ter um saneamento, tem a ver com anos e anos de aplicação de uma política de ajuste. Aqui no Brasil, mais concretamente, o que representou a aplicação do PEC da teto de gasto, né? A aprovação dessa PEC que fez praticamente reduzir o orçamento da saúde. E hoje nós estamos vendo a dificuldade de ter leitos, de ter uma estrutura, de ter mais trabalhadores, né? O que foi, por exemplo, as próprias aprovações das contra-reformas, da reforma trabalhista, né, que jogou cada vez mais os trabalhadores para ter menos direitos,
ir para o desemprego, né? Ou o número de desempregados que o processo de ajuste fiscal e a própria crise econômica criou aqui no Brasil. Os números estão colocados aí, são mais de 11 milhões de desempregados. É uma política que empurrou para ampliar a informalidade, né? São 38 milhões de pessoas na informalidade, né? Então, a situação que nós vivemos econômica hoje, a dificuldade maior de combater a pandemia tem a ver com esse ajuste fiscal histórico aí, né, de longo tempo, que o Bolsonaro quer só aprofundar. Imagine vocês se a política completa do Paulo Guedes tivesse sido aplicada em 2019. Estariam em pior situação, teriam mais desempregados, mais gente na informalidade. Então, esse é o cerne central do debate, porque a economia já vinha mal, né? 2019 tivemos 1,1% só de crescimento, e não foi a pandemia que jogou a economia mais para o buraco, já vinha de uma crise. É óbvio que tem impacto a pandemia do coronavírus, é evidente que tem, mas a crise econômica não começa aí com a pandemia, né? Então, esse é um dado importante. Um governo que segue pagando os juros da dívida, segue pagando a dívida e não quer mexer nem um centavo no dinheiro que ele repassa mensalmente aos banqueiros. Ele fala aí que vai ter uma crise econômica, vai aprofundar o desemprego, que não tem como ter quarentena. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele quer salvar aqueles que ganharam muito, os grandes empresários, os banqueiros. Tanto que ele não mexe nesses setores. Esses setores estão tranquilos nessa crise. Os banqueiros estão tranquilos. Ele não fala em suspender o pagamento da dívida, por exemplo. E o que representa hoje essa continuidade do pagamento da dívida? Significa o seguinte: em 4 áreas primordiais para a gente combater essa pandemia, nós temos cada vez menos investimentos. Saneamento, ano passado, 2019, 0,02% do orçamento geral. Um orçamento de mais de 2 trilhões de reais. Habitação, que era fundamental, tirar as pessoas de onde moram hoje, condições precárias, 0,00%, ou seja, não investiu nada. Saúde, que é um setor fundamental, sempre foi, independente de crise da pandemia, apenas 4,21%. E assistência, que é o que precisa, né, o que necessita agora, as pessoas que estão aí mais vulneráveis, o governo investiu apenas 3,42%. Então, para vocês perceberem como é grave o pagamento dessa dívida, como é grave beneficiar os banqueiros. Hoje nós estamos precisando desse dinheiro, esse dinheiro está com os banqueiros. Não está investindo na população, no saneamento, na saúde. Olha como é grave a situação. E ele pagou em 2019 mais de 1 trilhão de juros da dívida. Então, esse é um tema, depois a companheira Bárbara vai explorar mais na nossa saída programática, mas é um tema que está vinculado hoje a essa questão de como que nós vamos, da onde nós vamos tirar o dinheiro para, de fato, investir na saúde, combater o coronavírus, garantir o salário dos trabalhadores. Nós queremos tirar daí, dos banqueiros, através da suspensão do pagamento da dívida. Isso, assim, essa política de ajuste, ela traz consequências mundiais. Que a Itália, que hoje é o epicentro da crise da pandemia, nos últimos 10 anos, nessa política de austeridade dos mais diversos governos, cortou 37 bilhões de euros do orçamento. Em 10 anos, reduziu em 30% os leitos. Então, assim, olha como a Itália hoje, por conta da severa política de ajuste, olha a situação que está a Itália. Tem dias que morrem 800 pessoas diariamente. Então, é gravíssimo esse tema da economia, do pagamento da dívida, do ajuste fiscal, ele está bem evidente hoje a sua consequência. Por conta de anos e anos de aplicação dessa política, hoje os países encontram enormes dificuldades para combater a pandemia. Então, isso é importante destacar. E é fato, assim, o governo ele nega todas as realidades, né? E o governo ele não quer, de fato, aplicar uma medida para salvar a população, para não deixar os trabalhadores desamparados. Ele fala que está preocupado com o aumento do desemprego, mas o que significa a MP 927, se não o contrário dessa preocupação? Totalmente contrário.
Ele não quer salvar a vida, ele não quer salvar emprego, ele não quer salvar... Ele não quer nada. Ele quer, na verdade, ele quer salvar os seus amigos, banqueiros, o dono da Madeira, ou o dono das girafas, ou o Roberto Justus. São esses que ele quer salvar, que manter o lucro deles. Não está preocupado com a vida dos trabalhadores, daqueles que são mais vulneráveis. A MP expressa isso. Que a MP é uma medida, a MP 927 é uma medida que só beneficia o empresariado. Porque deixa de pagar os 8%, de depositar mensalmente os 8% do FGTS, daqui a 3 meses vai lá, parcelado, talvez, colocar na conta do trabalhador, permite a negociação individual entre patrão e empregado, nesse momento de fragilidade, ameaça de emprego. Vocês sabem como que será essa negociação? É óbvio que o empregador, o patrão vai fazer uma chantagem. Antecipa férias, ou concede as férias que estão aí e paga 1/3 quando der, talvez lá em dezembro. E o mais grave, os trabalhadores da saúde hoje, que estão na linha de frente no combate a essa pandemia, se adoecerem, não vai ser considerada uma doença ocupacional. Não só os trabalhadores da saúde, como os que estão no regime aí de trabalhos essenciais, como eles dizem, né? Então, é criminosa a MP 927. Isso é uma demonstração que ele não está preocupado com o trabalhador, nem com a população. E aí é importante destacar nesse ponto, que apesar dos atritos entre ele e os governadores, porque o Bolsonaro é o extremo de tudo, nesse ponto, os governadores têm acordo. Na MP 927, os governos não são contra. Porque os governadores também não querem enfrentar os patrões. Apesar desse atrito com o Bolsonaro, eles não querem enfrentar os patrões nos seus estados. Né? Dória mesmo fez uma declaração dizendo que era correto, a MP, inclusive, era correto deixar a medida que suspendia o salário dos trabalhadores por 4 meses. Porque o ajuste fiscal aí tem bastante unidade. Então, isso representa bem o que é o governo, né? Tudo essas mentiras. Ele nega que não tem uma crise de pandemia e diz que está preocupado com o trabalhador, e a SMP é uma coisa totalmente contrária disso, entendeu? Então, é importante que tenha mobilizações, que as centrais, de fato, saiam dessa paralisia, né, construam processo de mobilização, se colhem nos processos que têm ocorrido de luta, aí algumas, eu não vou aprofundar agora todos, a companheira Bárbara vai pegar bem esse ponto também do processo do movimento que está se fazendo, né, o papel das direções, né, que, de fato, está aquém, né, não está ao lado desses que se levantam hoje ainda pelo álcool gel ou que não aceitam as demissões, então é importante aprofundar esse debate também, e também no nosso próprio programa, né, que é um ponto que a Bárbara vai pegar bem aí nesse debate aí, né. Então, queremos fazer essa contribuição inicial aí, a companheira Bárbara vai tocar a bola também, e depois queremos aí fazer um debate aí com vocês que estão acompanhando essa nossa live aí. Pessoal, como o Adriano fez bem, né, na verdade, o centro do problema é que existe uma pandemia, né, e que não só a nível mundial, não só no Brasil, mas a nível mundial, os governos não construíram historicamente políticas para preservar, de fato, a saúde da população e etc. Né? Quando a gente se debruça sobre o caso do Brasil, existe uma questão que é muito importante, que é a gente ver como os trabalhadores e as trabalhadoras vêm se movimentando, né? Então, na semana passada, né, começou, na verdade, no dia 18, que, se a gente for lembrar bem, foi um dia que foi marcado para ser um dia nacional de greve da educação, e tinham outros segmentos de trabalhadores e trabalhadoras que aderiram a esse calendário do dia 18 de março, na quarta-feira da semana passada, né? E a gente só não esteve nas ruas justamente porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, quem já estava
de quarentena, né, como é o caso da educação e outros setores, né, não foi para as ruas, mas a gente se mobilizou e com força nos panelaços, né? Inclusive, o primeiro panelaço foi marcado para quarta-feira, mas de lá para cá já tiveram diversos outros panelaços, inclusive espontâneos, né? Tem bairros e localidades que chegou 8 horas da noite e começa a panela sem parar, né? Então, isso já é uma demonstração de que existe resistência ao projeto do Bolsonaro. E tem um outro tema também que é muito importante, se a gente for ver como os trabalhadores e trabalhadoras se movimentaram. Vou dar um exemplo concreto, que é o nosso da educação aqui no município do Rio de Janeiro. Né? A gente foi aprovado a suspensão das aulas, a gente ficou em casa, mas a proposta do prefeito Crivella era que as merendeiras, né, e diversos outros trabalhadores da escola ficassem na escola para servir a comida para os alunos, ou seja, colocando em risco a vida dos alunos e também dos trabalhadores e das trabalhadoras. E foi a mobilização das merendeiras que conseguiu pressionar, junto a uma mobilização também do CEP, do sindicato, para que as escolas não abrissem. Né? E aí, sobre esse tema, por exemplo, da alimentação dos alunos, que é uma preocupação correta, né? O correto seria doar cesta básica para todas as famílias necessitadas, né? Porque a gente sabe que realmente tem criança que só come na escola. Então, assim, é um exemplo concreto de que a gente conseguiu reverter. E tem exemplos mais fortes, né? Se a gente for ver o caso, por exemplo, dos metalúrgicos da região de São José dos Campos, como é o caso dos metalúrgicos da Sherry, né? Uma montadora, foi anunciada uma demissão de 70 trabalhadores na semana passada, o que representa, na verdade, mais de 10% dos funcionários daquela fábrica. Se não me engano, são 540 que trabalham lá. E como os trabalhadores responderam? Não abaixaram a cabeça, fizeram uma greve, paralisaram, não entraram para trabalhar e conseguiram não só reverter as demissões, como inclusive conseguiram ficar em casa. E a proposta da empresa foi tentar negociar para que fossem as férias dele e eles falaram não. É licença remunerada. Ou seja, a nossa classe interviu, se mobilizou e conseguiu reverter. E isso acabou fortalecendo outros trabalhadores, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores de telemarketing, né, que são absolutamente explorados, que vivem em condições, que trabalham em condições absolutamente perigosas para a saúde, nesse caso da pandemia, porque trabalham falando o tempo todo numa sala com muita gente, com uma concentração muito grande de gente e sem nenhuma estrutura de asepsia e de higiene mínima necessária para manter os cuidados orientados pela Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. Então, os trabalhadores também cruzaram os braços e aí, para a gente, é interessante ver os trabalhadores do setor de telemarketing, né, inclusive dos maiores centrais de call center do país, né, se mobilizando e fazendo greve. E mais, a greve dos companheiros da Sherry inspirou os outros metalúrgicos da região de Jacareí, São José dos Campos, que continuaram, fizeram uma greve, o sindicato convocou uma greve geral dos metalúrgicos, eles paralisaram e tem diversos trabalhadores de diversas fábricas que hoje estão em casa com licença remunerada. Então, na verdade, essa é a nossa primeira proposta, né, que os trabalhadores e trabalhadoras que não sejam de serviços essenciais estejam em casa com licença remunerada. E depois a gente vai ver como a gente pode conseguir essa pauta. Né? Na verdade, os metalúrgicos já deram um exemplo de como é possível conseguir isso. E a gente precisa fazer um debate sobre as direções dos movimentos. Né? O Adriano colocou um pouco esse assunto para a gente, né, de como está sendo, por exemplo, o papel da CUT, da CTB, da Força Sindical, que são as maiores centrais do país. É importante destacar aqui o sindicato dos metalúrgicos da região que eu citei, é dirigido pelos companheiros da CSP com Lutas, que é a central, inclusive, que a gente constrói também e a gente reivindica. Né? Infelizmente, enquanto os trabalhadores estão indo trabalhar no trem lotado, em fábricas superlotadas, em condições de trabalho altamente perigosas para a saúde no contexto da disseminação do coronavírus, as direções desses movimentos, dessas centrais, não está convocando nenhuma mobilização de trabalhadores. Né? Então, esse é um ponto que a gente acha muito importante que seja revisto.
É porque, por exemplo, teve caso, inclusive, que as próprias direções dos sindicatos assinaram o corte de direitos, como o caso de garçons, por exemplo, e outros trabalhadores do setor de serviço, para supostamente garantir empregos. E está errado. Não é essa a tarefa, não é para isso que existe direção do sindicato. A direção do sindicato existe para organizar os trabalhadores para conquistar direitos e não para retirar. Não pode avalizar retirada de direito. Né? Então, nesse sentido, a gente questiona também porque as direções das centrais saíram com uma nota muito ruim, né? Depois do anúncio da MP 927, que a gente sabe que, como o Adriano explicou, vai cortar mais direitos, né? Ela vem para cortar direitos e, ao invés de convocar os trabalhadores para seguirem mobilizados para enfrentar essa MP, a saída das centrais, da maioria das centrais, é o quê? Que o Congresso devolva a MP, ou seja, alimentando uma ilusão de que o Congresso pode resolver esse problema. E, para a gente, assim, os trabalhadores metalúrgicos são a vanguarda do que precisa e deve ser feito no país para preservar as vidas dos trabalhadores e também os empregos. Como foi comprovado, a luta deles conseguiu reverter demissão e garantir licença remunerada em casa. Então, assim, esse é o caminho que precisa ser adotado. Né? Nesse sentido, o pronunciamento do Bolsonaro, né, a gente para ser respeitoso, a gente diz que foi irresponsável e criminoso. A verdade é essa. E o que está colocado para o nosso país agora é que, para a gente resolver o problema dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente precisa tirar o Bolsonaro do poder. A gente precisa colocar... A palavra de ordem hoje é o fora Bolsonaro. E é sem o Bolsonaro que a gente vai garantir, por exemplo, as verbas que a gente precisa para investir na saúde. As verbas, porque todo mundo fala, né? Tem um problema e como é que vai resolver? Não tem jeito, é só com mais verba. E de onde vai vir esse dinheiro? Então tem o tema da dívida pública que o Adriano colocou, que para a gente é hierarquia. Né? Ano passado, 2019, saiu mais de R$ 1 trilhão saíram dos cofres públicos brasileiros e foram destinados para pagar juros para banqueiros. Juros e amortização de dívida para banqueiro. Gente, a gente está numa situação de pandemia, não tem nem discussão. Quem tem que pagar por essa crise são os ricos e poderosos, não são os trabalhadores. Né? Então, assim, a gente precisa tirar o bode da sala e limpar o terreno, porque a proposta do Bolsonaro é que, supostamente, para garantir empregos, ameaça a vida das pessoas. Então, o primeiro ponto é, a nossa vida não está em questão. Não está em questão. A gente precisa ficar em casa. Todos os serviços e os servidores e trabalhadores que não são dos setores estratégicos precisam ficar em casa com licença remunerada. Inclusive, a única forma de garantir essa licença remunerada é investimento público. E o investimento público vai vir de onde? Da suspensão do pagamento da dívida. E, por exemplo, tem um outro ponto teto de gasto, não tem condição. A gente precisa de mais investimento em saúde, construção de mais UTIs, de respiradores, de distribuição de álcool gel, de luva, de máscara, de sabonete para a população. Tem gente que mora na rua. Como é que a gente vai fazer? A única forma de resolver isso é investindo, é tendo dinheiro para esse tipo de investimento. Então, por isso que esses temas, eles passam a estar na ordem do dia. E, nesse sentido, a gente acha importante o calendário do dia 31. Né? O dia 31 de março está sendo convocado um grande panelaço, porque é também o dia do golpe que a gente lembra e questiona o golpe militar de 64. Ou seja, se está sendo chamado para o dia 31 de março um panelaço para a gente questionar o golpe militar e o próprio o Bolsonaro, que, na verdade, a nossa consigna hoje, obviamente, gente, é o fora Bolsonaro. É um dia também que as centrais deveriam estar chamando uma greve geral para que os trabalhadores de serviços não essenciais que continuam trabalhando possam se mobilizar e paralisar nesse dia. Para a gente fazer, por exemplo, como estão fazendo os trabalhadores italianos. Hoje está tendo uma greve geral na Itália. Né?
protagonizada especialmente pelos metalúrgicos, mas tem outros setores de trabalhadores que ainda estão trabalhando sem necessidade, ou seja, se arriscando sem necessidade e estão paralisando. Ou seja, existe um caminho a ser trilhado. E nesse sentido, a gente acha importante que todos os setores, a CSP com Lutas, o PSOL, todos, o PCB, o PSTU, o MTST, todos os trabalhadores e trabalhadoras do país, todos os movimentos sindicais organizados que se dispõem a ser de fato, a construir de fato uma frente de esquerda para enfrentar isso, convoquem os trabalhadores, convoquem o dia 31, não só com um forte panelaço, que é importante que os panelaços continuem, mas também que convoque uma greve geral. É isso que está colocado na ordem do dia. Né? Nesse sentido, tem um pedido de impeachment que já foi protocolado na Câmara pelos parlamentares do PSOL, a Sâmia, o David Miranda, a Fernanda Melchiona, e a gente acha que os protagonistas entusiastas desses tipos de ações podem ser parceiros nessas convocações, porque de verdade mesmo a gente só vai colocar o Bolsonaro para fora, não é confiando nesse Congresso, não é esperando tudo passar, é com mobilização, é com greve de trabalhadores onde estão sendo convocados a trabalhar e arriscando sua vida, e é seguir e fortalecer os panelaços. Existe uma saída, embora a gente esteja numa crise, os banqueiros são os que mais lucram no país, existe dinheiro e a gente tem condições de virar esse jogo. E com certeza o Bolsonaro no poder não está interessado em defender as vidas e os empregos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso é fora Bolsonaro, por uma greve geral, rumo ao dia 31, com muito barulho nas janelas e com muita mobilização onde ainda tem gente trabalhando. Deixa eu Adriano. Né, das centrais, que eles têm feito reunião constante com o Rodrigo Maia, né? Como o Rodrigo Maia fosse uma grande liderança e não fosse a favor do ajuste, né? E o Rodrigo Maia apresentou uma proposta que não fala, óbvio, da dívida, né? De suspender a dívida, e fala em reduzir o salário do servidor público federal. É um grande absurdo. Agora foi. Escutou? É um grande absurdo. Não sei se estava assim. Sem áudio. Não, eu queria só agregar uma coisa aqui, que a Bárbara pegou bem, na questão da CUT. E a CUT e outras centrais apostam muito no Rodrigo Maia, né? Como fosse a grande liderança que está combatendo o ajuste fiscal. E o Rodrigo Maia apresentou uma proposta que reduz o salário dos servidores federais, né? A política do Rodrigo Maia para combater a pandemia é reduzir salário. Não falo do servidor público federal, que ele está mais enfático, mas é MP, e não fala em devolver MP. Né? Então, essa figura, essa relação com o Congresso Nacional, que as centrais sindicais estão construindo, totalmente errada, equivocada, entendeu? Que não tem como apostar. Rodrigo Maia é parte do setor patronal, é eleito com a grana desse setor, e, concretamente, ele está apresentando uma proposta que vai contra o interesse dos trabalhadores, que é reduzir salário do servidor, da MP, que ele mantém a MP 927. Então, é importante destacar esse dado aí, porque, felizmente, esses setores, ao invés de fazer uma articulação, os trabalhadores que estão em luta, com as centrais sindicais como a CSP com luta, de organizar a luta pela base das categorias que hoje estão trabalhando sem álcool e gel, porque as pessoas que dizem que tem que trabalhar serviços essenciais estão trabalhando sem condições, eles priorizam fazer reuniões seguidas com o Rodrigo Maia, o mesmo que quer reduzir o salário do servidor público federal, entendeu? Então, é importante fazer esse debate, e esclarecer e deixar de forma, ser bem categórico, como fez a Conlutas, né, na sua nota, como bem pegou a Bárbara, né, de que não tem como você ter montar uma câmara de negociação com o patronato, que é o patronato que é a favor da MP 927, entendeu? Então, eu queria registrar um pouco essa situação aí, que é uma constante. Fizeram isso na reforma trabalhista, fizeram isso na terceirização, fizeram isso na reforma da Previdência e seguem na mesma linha, mesma estratégia, uma estratégia que já deu errado no passado, de ter essas negociações permanentes com o Rodrigo Maia, ao invés
de estar organizando a mobilização. Pessoal, estão rolando uns comentários aqui, né? Greve neles, greve geral. Então, a gente queria que, se alguém tiver alguma observação, alguma dúvida, pode colocar aqui para a gente. Ih, já chegou uma aqui, gente. Ó, a Esther. Nesse período de quarentena, a violência doméstica aumentou 50%. Qual a saída para proteger as mulheres? Essa pergunta é muito boa e muito importante, né? Saiu uma pesquisa essa semana de que aqui no Rio de Janeiro, os casos de violência à mulher aumentaram 50%. Né? Na verdade, o plantão judiciário anunciou ainda que entre 70% e 80% das denúncias que aparecem são de violência à mulher. Né? E como que a gente pode construir uma política para proteger a vida das mulheres, né, que estão confinadas com seus agressores? Né? A pergunta que fica é: a gente libera, as mulheres vão sair de casa e vão para onde? Vão para a rua? Vão se expor? Vão se expor a se contaminar ou vão ficar confinadas com seus agressores? Né? Nesse sentido, a gente acha importante fazer uma proposta sobre isso. Né? O governo Witzel estava falando que ia utilizar os espaços dos hotéis como espaços para abrigos de pessoas que precisam, e a gente acha importante ter uma política de proteção às mulheres. Né? Então, que parte dos hotéis abriguem as mulheres em situação de violência, ou seja, cada mulher que chegar com um boletim de ocorrência, né, por motivo de violência doméstica, a gente precisa imediatamente proteger as nossas companheiras, né, as mulheres, trabalhadoras especialmente, que não têm para onde ir. Né? Então, que esses abrigos possam ser espaços para isso. Inclusive, a gente vai propor, né, ao companheiro Babá, né, que é vereador aqui no município do Rio, vereador pelo PSOL, ele também é militante da corrente da socialista das trabalhadoras e dos trabalhadores. A gente vai propor ao companheiro Babá que organize também um projeto de lei para garantir esse direito para as mulheres. Aqui, Adriano, vê se você responde essa. A Natália Granato está perguntando: qual a situação dos garis nesse momento? Como proteger os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus? Então, os garis aqui, que é considerado serviço essencial, não só no Rio, mas no país, tem sofrido também com a falta de equipamentos, EPI, assim como o setor da saúde, né? Porque o governo fala que é essencial, mas não garante EPIs, não garante máscaras, não garante álcool gel. Aqui no Rio de Janeiro, em particular, tem sido uma batalha grande, tem dado para os nossos companheiros da oposição, da Corrente Sindical Combate, né, o Bruno aí na linha de frente, para garantir condições mínimas, né? Garantir que, por exemplo, aqueles trabalhadores que têm mais de 60 anos, que estavam trabalhando ainda, ficassem em casa, conseguiram essa vitória por muita mobilização, mas tem sido constante a cobrança, reuniões nas gerências, para exigir que, de fato, esses trabalhadores que falam que são essenciais, é essencial o seu serviço, tenham condições mínimas de trabalho. Então, tem sido uma batalha diária, nossa, percorrendo gerências, exigindo, fazendo reunião com os trabalhadores, para que, de fato, seja cumprido a questão mínima, né, de máscaras, de álcool gel, né, de proteção, né, do EPI mesmo, porque isso não vem sido cumprido aqui pelo prefeito Crivella. Então, tem sido uma batalha grande, né, nesse sentido, para obrigar a prefeitura a cumprir, né, garantir os EPIs, e uma luta diária, né, praticamente todo dia, nós temos visitado as gerências para exigir, para cobrar do gerente, da prefeitura, do presidente da Conlurb, que de fato se cumpra essa medida básica, né? Na verdade, é uma medida básica de sobrevivência aí, já que dizem que é tão importante, são trabalhadores tão essenciais, tão importantes, então queremos que de fato seja considerado assim, garantindo a questão básica mínima de trabalho para esses trabalhadores.
Tem duas perguntas aqui que são sobre educação, né? Uma sobre... Eu vou ler a pergunta. O MEC e os governos do estado do Rio de Janeiro e São Paulo querem que a educação volte a funcionar à distância. O que vocês acham dessa medida? Olha, na verdade, a gente, no movimento da educação, a gente combate a educação à distância como uma forma de... como uma modalidade, porque a gente sabe que, historicamente, ela foi constituída para economizar, para ser uma educação mais barata. Inicialmente, ela servia para chegar nos lugares mais periféricos, mais afastados, mas, na verdade, o que ela se constituiu foi uma forma barata, tira o professor como uma figura central da educação, transforma em tutor, né? Corta a relação aluno-professor. E a verdade, gente, é que a gente está vivendo uma situação que ainda, tudo que os cientistas falam é que ainda está no início dessa crise, ou seja, vai piorar. Infelizmente, o número de mortos tem aumentado, o número de pessoas infectadas também. Ou seja, a tendência é que no próximo período a gente comece a ver familiares adoecendo, familiares de alunos adoecendo, né? A gente começa a ver pessoas falecendo nas nossas famílias e, frente a uma pandemia, a educação à distância, ela não é assim, não está dando para ser presencial, faz à distância. Não é assim. A educação à distância é uma modalidade que precisa ser organizada. Então, não tem a menor condição com os professores, e principalmente as professoras, que somos 80% das trabalhadoras da educação, somos mulheres, que estamos com criança em casa, tendo que cuidar de tudo e resolver tudo, que a gente vai dar conta de dar uma aula de qualidade para os nossos alunos. E tem um outro debate, que a gente inclusive citou aqui. Muitos dos nossos alunos não têm o que comer. Esses alunos que não têm o que comer, obviamente que eles não vão ter um equipamento e uma internet adequada para ter uma educação à distância. Ou seja, isso significa, inclusive, desrespeitar os nossos alunos mais carentes. Então, a nossa proposta é que as aulas sejam suspensas e que, após esse furacão da pandemia, a gente volta a conversar para ver o que a gente faz com o calendário letivo, porque qualquer tentativa de ensino à distância no momento é engodo e é enrolação. Essa é a nossa opinião. O que não quer dizer que quem quiser propor atividades, que as crianças pesquisem em casa, não é nada disso, a gente não quer ninguém parado. Mas, de verdade mesmo, a nossa aula não vai ser dada à distância. E a gente não vai fingir que está dando aula. Né? Infelizmente, os governos estão tentando usar isso, inclusive, como uma forma de chantagem. Porque se a gente não der aula agora, a gente vai perder as férias. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está no meio de uma pandemia, não tem ninguém de férias. E, por outro lado, também não estamos em condições de preparar as aulas que os nossos alunos merecem. E os nossos alunos não têm condições de ter acesso à educação à distância como eles estão supondo. Né? Então, por esse motivo, a gente é contrário à introdução do ensino à distância agora, inclusive o Andes, os representantes das escolas técnicas federais, dos Pedro II, dos colégios de aplicação, todos já se pronunciaram contrários a a instalação do ensino à distância para substituir o que a gente estaria fazendo em sala de aula no momento. Teve uma outra pergunta sobre educação. Paulo André, né? Essa do Paulo André. O Paulo André vem participando bastante aí, comentando aí. Sou da área de saúde e as EPIs estão faltando. Qual a medida cabível? Então, infelizmente, é uma realidade em muitos lugares isso, né? Primeiro que você não é obrigado a trabalhar sem EPI, ainda mais na área da saúde. Né? As normas regulamentadoras, NRs, as próprias orientações do Ministério da Saúde garante que o trabalhador sem EPI não é obrigado a trabalhar. Isso vem ocorrendo aí na saúde, que é mais grave ainda, onde está o epicentro aí da possível proliferação, mas em outros lugares também, nos Correios mesmo, ocorreram paralisações porque não tinham condições básicas, mínimas para trabalhar, não tinha limpeza nos locais, não tinha álcool gel. Então, a medida cabível é, primeiro, que você não é obrigado a trabalhar. Tem que procurar também, não sei qual é a direção do seu sindicato, no sentido de que tem que garantir o apoio a esse trabalhador, porque
é legal, você tem respaldo legal que você não é obrigado a trabalhar diante disso, né? Tentar organizar com os colegas, como já ocorreram em alguns hospitais, paralisações, que você está garantido, entendeu? Está garantido que não é obrigado a trabalhar sem pay, ainda mais na área da saúde, né? Mais grave ainda, né? Isso é muito grave que vem ocorrendo, a gente vem denunciando, por isso que, como parte do nosso programa, né, é a questão de garantia, a questão do EPI básica, álcool, gel, máscara, enfim. Mas você não é obrigado a trabalhar nessa situação, não. A Laís está falando aqui sobre o fato do Bolsonaro ter cortado muito investimento das bolsas de pesquisa essa semana, reduzindo a menos de 50% na maioria dos cursos e quase zerando nos cursos de Ciências Humanas. Além do mais, o ministro da Educação vem empurrando via MEC a ideia de educação. Então, a Laís perguntou qual é o papel da educação. E aí a gente precisa voltar. Na verdade, a USP, por exemplo, é uma universidade de referência que vem estudando, por exemplo, o tema do coronavírus. Ou seja, inclusive, para garantir estudos que possam ajudar a combater o coronavírus, investir na saúde, na educação, é solução. Cortar dos investimentos na área de ciência e tecnologia só vai atrasar mais ainda o nosso problema, né? Então, o papel da educação, aonde não está paralisado, é organizar as paralisações, convocar greves para, de fato, parar as escolas, as universidades, todos os institutos de educação, né, os espaços, as unidades educacionais do país. Né? Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, para quem já está paralisado, é seguir panelando, gritando na janela, para dizer que a gente não aceita mais Bolsonaro, é fora Bolsonaro. Para a gente defender a educação, a saúde, os investimentos, tem que ser... Com esse governo não dá. Então, é a gente fortalecer e apoiar, né, todas as medidas e todas as organizações que estão enfrentando de verdade esse governo. E, obviamente, quando a gente retomar a normalidade da nossa vida, que a gente possa organizar os grandes protestos para enfrentar. Então, reforço o dia 31 como um dia muito importante de panelaço, né? E a insistência para que as centrais convoquem, né? A Uni tinha que estar chamando, a nível nacional, uma greve nacional de estudantes que ainda não paralisaram para o dia 31. A mesma coisa a CNTE, né, com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e todas as entidades de educação a nível nacional precisam convocar o dia 31. O Ivo fez uma pergunta importante, né? Eu vou começar e aí qualquer coisa depois o Adriano me completa, tá? Existe um debate hoje em alguns setores da esquerda de que em meio à pandemia o pedido de impeachment não seria correto. Qual é a opinião da gente sobre isso? Bom, foi protocolado o pedido de impeachment, né? E de verdade as pessoas estão comprando porque elas estão pelo fora Bolsonaro. Né? Então, primeiro a gente precisa desfazer uma ilusão de que, na verdade, esse Congresso dá conta de tirar o Bolsonaro. Não dá. Não dá. A gente não pode apostar que é pelo Congresso que o Bolsonaro vai sair. Mas, por outro lado, é positivo que o pedido de impeachment ele seja associado às principais mobilizações e aos principais questionamentos que existem ao Bolsonaro hoje no país. Né? Então, nesse sentido, a gente acha importante, inclusive, que os companheiros que protocolaram o impeachment sejam parte dos processos de luta, que ajudem a incentivar os trabalhadores a fazerem greve, que ajudem a incentivar os trabalhadores a questionarem, né? Utilizem o prestígio que a gente sabe que é muito grande da companheira Sâmia, do companheiro David, da companheira Fernanda, que são os deputados, parte dos deputados federais do PSOL, né? Por quem a gente tem muito respeito, mas a gente acha que eles podem utilizar o prestígio deles, que é muito grande, para poder organizar e ajudar a mobilizar todas as lutas que existem para enfrentar o Bolsonaro. Por exemplo, a gente precisa que eles fortaleçam o que os companheiros fizeram na região de São José dos Campos, as greves dos metalúrgicos. Né? A gente precisa que eles ajudem a divulgar todas as mobilizações dos telemarketing e de todos os trabalhadores, inclusive a denunciar os trabalhadores que não são de serviços essenciais, que continuam trabalhando. Porque é a partir daí que a gente vai conseguir, de fato, colocar o Bolsonaro para fora. Então, a gente acha que esse debate do impeachment, ele ajuda a esse tipo de mobilização, mas a gente não tem ilusão de que o Congresso vai dar conta de colocar o Bolsonaro para fora de verdade.
Não sei se o Adriano quer completar aí, Drico. Não, tá ótimo. Não, eu queria falar, na verdade, aqui, tem algumas perguntas sobre essa questão dos estudantes de saúde, né, que, na verdade, a forma como o Ministério da Saúde está fazendo, ele quer substituir, né, ele não contrata, ele, por conta dessa política de ajuste fiscal que a gente já discutiu no início, não tem concurso, não tem profissionais suficiente, chega uma pandemia grave, que exige um sistema de saúde sólido, e eles querem substituir esses profissionais por estudantes, né? E eles estão totalmente contrários a essa política, porque é isso que ele quer fazer, né? É da precarização mesmo, né? Não quer colocar, de fato, profissionais, não quer contratar. A situação chega a esse patamar, porque não teve contratação, não teve investimento, e agora ele quer meio que quebrar um galho, chamando estudantes para substituir profissionais. Então, tem bastante perguntas aqui ou comentário em relação a isso. O que o Ministério da Saúde quer fazer é isso, quer substituir, colocar estudantes no lugar de profissionais, e isso nós estamos totalmente contrário a essa medida. Tem uma pergunta do Henderson aqui, gente. Eu vou ler o Rand Lobato. Para se opor à quarentena, os apoiadores do governo sempre falam da questão dos trabalhadores informais, autônomos e os que trabalham em aplicativos Uber, Rap, etc. Há algum debate sobre como resolver essa questão dos trabalhadores informais? Então, isso é um pouco do que a gente já vinha colocando aqui, né? Os trabalhadores informais, de fato, eles estão muito preocupados e eles têm razão, né? Porque, de verdade, hoje o governo não está dando nenhuma garantia para eles. O que o governo está falando é: continue se arriscando, trabalhando na rua e correndo o risco de contrair uma doença, de morrer ou de levar essa doença para casa, para sua família, ou matar um ente querido. Né? Ou, então, não, às vezes a pessoa que vai ser acometida pela doença não é necessariamente esse trabalhador, mas é alguém que passou por um lugar que esse trabalhador passou e ele acabou sendo contaminado. Então, assim, primeiro dizer que para os trabalhadores informais que eles não estão sendo representados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, em momento nenhum, se preocupou de verdade com eles. Porque se tivesse se preocupado, teria utilizado, que é o que a gente está propondo aqui, parte do 1 trilhão que hoje vai para pagar juros de banqueiro para garantir uma licença remunerada para todos os trabalhadores informais que tem que estar em casa. Não pode, se não é serviço essencial, tem que estar em casa com a sua família, se resguardando e resguardando o conjunto da população. Porque a quarentena hoje, ela não é só para garantir a vida do círculo familiar ou individual de uma pessoa. É para garantir que o vírus não se propague em geral. Aqui, vou ler o comentário da Camila, que eu acho que está muito bom e ajuda, inclusive, nesse tom do debate que a gente está, né? A política de assistente social está extremamente precarizada. Já tem famílias no Distrito Federal solicitando apoio com alimentação às unidades CRAS e CREAS. Existem benefícios atrasados, cestas básicas atrasadas, antes mesmo da pandemia. Agora, a tendência é aprofundar ainda mais a crise social. É preciso suspender o pagamento da dívida. É isso que a gente pensa. É exatamente isso, Camila, que a gente pensa. Que a única forma de resolver esse problema é tirar dos bancos. Os mais ricos têm que pagar por essa crise. Tem uma pergunta da Raíssa, que fala sobre os pós-graduandos, né, que estão à beira de abandonar as matrículas e retornar às cidades natais porque as bolsas deferidas não serão pagas. E ela pergunta o que poderiam fazer para evitar esse movimento. Primeiro que é um absurdo não estar pagando as bolsas, né? Que é uma política já do governo do Bolsonaro, já de corte de bolsas, já é uma consequência disso. E a situação de não estar tendo aula nas universidades não é responsabilidade do estudante. Né? Assim como o trabalhador está em casa, não é responsabilidade do trabalhador. Então, eu acho que tem que se fazer um movimento conjunto para garantir que não só tenha o salário do trabalhador, como também se garanta as bolsas, assim como a assistência daqueles informais que, por conta da crise da pandemia, não estão trabalhando. Eu vejo que é um movimento só. Tem que garantir, sim, bolsas para os estudantes, garantir uma renda, um salário mínimo para os informais,
para os moradores de rua pensar uma política, eu penso que temos que fazer uma política de conjunto aí, porque de fato é um absurdo, né? Não é culpa dos estudantes estarem nessa situação, é fato que essa política de corte de bolsas já é um tempo, é uma briga grande, já cortaram bastante, e agora estão aproveitando a pandemia para aplicar mais e continuar fazendo esse corte. Então, eu vejo que a gente tem que fazer um movimento conjunto, né? Não tem como ninguém ficar sem assistência nesse momento de pandemia, onde se mais necessita, de fato, das bolsas, do salário, do emprego. Isso que o Adriano está falando, na verdade, ajuda a responder o comentário que o companheiro Paulo Roberto fez, né? O companheiro Paulo Roberto é vigilante zelador, né? Ele é servidor público do Estado, né? Inclusive, o salário desse companheiro é abaixo do salário mínimo. Essa é a realidade do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. A gente acha importante denunciar, porque o governo Witzel está tentando, né, por a sua oposição ao Bolsonaro, né, está tentando fazer uma máscara de que é diferente, de que está do lado dos trabalhadores, e não está, né? Então, já aproveita aqui o espaço para fazer a denúncia, né, que os servidores das escolas públicas estaduais ganham abaixo do salário mínimo, e ele está preocupado, com razão, com os terceirizados da educação, né? Porque como vai ficar? Vão ficar sem salário? É a mesma resposta da pergunta que o Adriano falou. Não tem a menor condição, não pode ter ninguém sem salário. Frente à pandemia, não só os trabalhadores que já recebem o seu salário têm que ter os seus salários garantidos, ou seja, licença remunerada significa você não trabalhar, tá certo? E ser remunerado por isso. Tá? Além dessa licença remunerada, a gente defende que inclusive os desempregados, os informais, todos têm que ter uma licença remunerada, tem que ficar em casa, gente, recebendo salário, recebendo dinheiro para poder cuidar da sua família, cesta básica, para poder cuidar da sua família e a gente passar por essa crise da forma mais amena possível, menos abrupta possível. Né? A Bruna aqui também está perguntando, né? Foi ao supermercado outro dia e levou um susto com os preços dos alimentos e materiais de limpeza. Qual a proposta a respeito disso? Pessoal, tem que congelar. Nossa proposta é o congelamento dos preços. Não pode ter inflação, não pode aumentar. E a gente sabe que, especialmente álcool gel e outros produtos, luva, máscara, né, não só acabaram nos mercados, como estão a preços muito altos, além dos alimentos em geral. Essa não é a hora de aumentar preço de nada, é a hora de congelar os preços para garantir que a população possa comprar seus alimentos, continuar em casa tranquila, quem não está, ir para casa imediatamente para poder garantir a saúde coletiva. As companheiras, a Joyce e a Nayana, estão ainda debatendo sobre aquele tema dos estagiários, né? Dos alunos que estão praticamente se formando da saúde, que estão sendo utilizados para substituir os trabalhadores, né? E a Joyce fez até um comentário importante, porque o estágio pressupõe orientação, né? Então, que profissionais terão condições de orientar estudantes estando no olho do furacão, cuidando de uma pandemia, né? Com certeza, isso aí é como o Adriano falou, é uma tentativa, para substituir o problema da falta de profissionais. Esse momento tem que ser para contratar de emergência mais profissionais, porque a gente sabe que tem profissionais da saúde que, inclusive, estão desempregados, né? Então, seria um ótimo momento para incorporar esses companheiros desempregados no combate ao coronavírus. O Paulo André está perguntando aqui sobre tenho conhecido militar no meio, e no meio a fala é que o Mourão tem que assumir. Qual a visão do pessoal? Primeiro que, fora Bolsonaro, Mourão e Guedes, né? Não confirmo nenhum desses aí, são parte do mesmo programa, mesma política, estão aí são autoritários, têm sua formação na ditadura de 64 e aplicam um programa contra a classe trabalhadora, não é alternativa também. Nossa luta nas ruas, a da greve geral, é para colocar para fora todos esses daí, Mourão, Bolsonaro, Guedes. O Luiz Gustavo perguntou como a gente vê a posição do governo de Minas em antecipar as férias da educação nas escolas. Antecipar férias é mentira, né, gente? Não tem ninguém de férias, né? Os educadores estão confinados em casa,
né, de quarentena, no meio de uma pandemia, né? Então, assim, de férias não tem ninguém. Então, essa posição de antecipar férias é falsa, tá certo? O correto é suspensão das aulas, licença remunerada para todos os trabalhadores de educação, tá certo? E depois que a pandemia passar, que isso tudo passar, a gente volta a conversar sobre como vai ficar o calendário, porque a gente, de verdade, não sabe quanto tempo a gente vai precisar ficar em casa. Então, não tem como hoje a gente dizer, vai ser assim. A gente não sabe, porque a gente quer garantir uma boa educação para os nossos alunos também. Né? Mas a gente não quer que, obviamente, nenhum profissional seja prejudicado e sem férias. E as férias de educação, gente, elas são importantes, inclusive, para garantir a sanidade mental dos professores e funcionários das escolas para poder garantir um bom trabalho. Né? É sabido que a educação, na verdade, é um dos setores em que há um maior índice de adoecimento por questões mentais. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, gigantesco o número de professores que pegam licença diariamente por questões mentais. Então, assim, você pegar a pandemia, problema da educação no país, pelo contrário. Só um momento que caiu aqui um problema técnico aqui. O Everton está fazendo uma pergunta muito importante aqui, né? Pessoal, o Brasil desde Temer vive com a emenda constitucional 95 do teto de gasto. O governo aprovou o estado de calamidade. Em que isso afeta no orçamento? Como fica o investimento em saúde? Como a emenda constitucional e o estado de calamidade? Não, primeiro assim, o governo não derrubou a emenda constitucional, ou seja, quer continuar no teto de gasto. Quando ele fala que estamos em estado de calamidade, ele permite que tenha mais flexibilidade no orçamento. Isso é uma prova de que é possível, sim, gastar mais. Na verdade, é a contradição do governo aí, que agora está liberado gastar, então demonstra isso também. E é evidente que a manutenção da emenda do teto de gasto vai ocasionar que não tenha investimento, é balela isso. Ele pode gastar, mas manter o teto de gasto. Ele pode gastar, mas continua pagando mais de 2 bilhões diariamente para a dívida pública. Então, na verdade, tem uma enganação aí grande, né, em relação a isso, porque diz que pode gastar com o estado de calamidade, mas mantém 2 mecanismos que evitam investir agora, num momento que é crucial, impede o investimento maior na área da saúde. Por quê? Porque mantém o teto de gasto e mantém o pagamento criminoso da dívida, quase mais de 2 bilhões por dia de pagamento da dívida. Pessoal, minha internet caiu aqui, mas eu voltei. Então, eu queria voltar a responder o que o companheiro tinha perguntado, né? Sobre quais são os segmentos que podem paralisar. E eu comecei respondendo que os únicos que não podem parar, né, são os que são essenciais, né? Então, eu comecei pela saúde, né? Dei o exemplo, por exemplo, dos garis, né, que exercem uma função que é essencial, mas reduzindo o fluxo de pessoas na rua pode também reduzir, sim, o número de trabalhadores da Comurb, tá certo?
os únicos que não podem parar são os essenciais. Todos os outros, telemarketing, os metalúrgicos e todas as categorias que durante a pandemia podem não trabalhar durante a pandemia, né? Ou seja, com as pessoas em casa precisando se alimentar, e médico, enfermeiro, profissionais da saúde, o comércio exclusivamente supermercados, né? E abastecimentos de comida, abastecimento de alimentos. E só, todos os outros têm que e devem fazer greve, né? Por isso que a gente chama a importância das direções dos sindicatos. Importante que lembrar que grande parte das mobilizações que acontecem hoje na Itália, elas começaram por fora das direções dos movimentos, tá? Porque as próprias direções do movimento lá não estavam convocando, né? Então, se por um lado a gente chama a responsabilidade, porque a gente sabe que quando a direção do sindicato está convocando, dá um peso maior, por outro lado também a gente incentiva, né? Que se você consegue se organizar no seu local de trabalho, os companheiros de garis estão fazendo assim. O companheiro Bruno da Rosa, que é militante, né, do combate, militante da CST, está fazendo assim, nos locais de trabalho deles, né, que eles já conseguiram, inclusive, materiais e equipamentos para a asepsia, etc., né, era parte da pauta deles, foi com mobilização por fora da direção do sindicato, né? Então, a gente coloca isso também. Tem um companheiro aqui perguntando sobre a população de rua. Serão exterminados pelo corona ou pela omissão dos governos? Exatamente, Guilherme. Na verdade, a população de rua ela precisa de uma assistência, né? Ela precisa ser abrigada imediatamente para receber, inclusive, insumos de higiene básico. São pessoas que não têm. O Fica em Casa não cola para eles porque eles nem casa têm. Né, mas tem que ter abrigos para essas pessoas, tem que ter condições de limpeza, de saneamento, materiais básicos, alimentos para essas pessoas, né? Não só em todos os momentos da vida, mas especialmente nesse momento de crise, né? O Matheus Venetilo fez uma pergunta sobre o pagamento da dívida pública, né? Eu vou começar respondendo, depois o Adriano pode completar. Por exemplo, os governadores do Rio e de São Paulo já anunciaram, né, que vão provisoriamente não pagar a dívida que eles têm com a União, né? Então, já é parte, né, dessa medida. A gente sabe que os governadores, como o Adriano falou, as medidas que estão adotando são absolutamente insuficientes, mas, de certa forma, essa postura deles ajuda a gente a pensar de onde pode vir o dinheiro, né? E aí, a nível nacional, eu vou deixar para o Adriano ajudar a responder essa pergunta. Tá mudo aqui, peraí. Matheus, essa suspensão do pagamento dos estados com a União, ou da prefeitura com a União, ou o próprio decreto de estado de calamidade, demonstra que é possível suspender, sem mecanismo burocrático nenhum, o pagamento da dívida. Não suspende porque o projeto dele é encher o bolso dos banqueiros de dinheiro, entendeu? Não tem nenhum mecanismo burocrático. A coisa concreta agora com a pandemia está demonstrando que existe uma facilidade, porque suspendeu de São Paulo, do Rio, a prefeitura do Rio pediu também para suspender. Então, é parte de um projeto. Como o Bolsonaro, não só os governos anteriores, não tinham o projeto de enfrentar os banqueiros, eles não suspenderam o pagamento da dívida, entendeu? É uma questão de um projeto político mesmo. Então, não suspendem porque, de fato, querem manter o pagamento religioso mensal de mais de 2 bilhões diários para os banqueiros. Eu acho que... Acho que acabou, né? Pessoal, vamos deixar mais aí alguns segundos para se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Senão a gente pode voltar para um fechamento aqui nosso.
Bom, pessoal, então, primeiro agradecer aí a participação, né, o pessoal que assistiu. A gente está salvando esse vídeo para depois poder ajudar a compartilhar em outras redes também, né? Teve gente perguntando do Instagram, do YouTube. Então, a gente vai tentar divulgar esse vídeo em outros espaços também. Na verdade, essa é uma primeira iniciativa teste, digamos assim, nossa, né? A gente, da Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, a CST, a gente costuma organizar as nossas atividades, tem os debates presenciais, mas frente a essa situação do confinamento, né, da quarentena, a gente está fazendo essa primeira experiência de um debate com duas pessoas ao mesmo tempo em pontos diferentes, né? Então, agradecer a paciência e ó, o Paulo André trouxe mais uma questão, a gente vai responder agora no fechamento, tá, Paulo? Então, agradecer a paciência de vocês aí com as questões técnicas. E ó, um monte de pergunta. Com as questões técnicas, mas agora para o encerramento, só para reforçar, né, que, de fato, a gente precisaria de uma situação de uma proatividade muito maior das direções dos movimentos, né? A gente se preocupa especialmente com aquelas que ainda estão trabalhando, né, e que poderiam estar em casa, mas que, infelizmente, por conta do descaso dos governos, somado à ganância dos patrões, continuam trabalhando, né? Então, a tarefa dos trabalhadores e das trabalhadoras, especialmente das direções dos movimentos, é enfrentar essa ganância dos governos e dos patrões, né? Então, a gente reforça o dia 31 como sendo um dia muito importante, né? O que a gente acha que deveria estar sendo chamado aqui no país seria um chamado de greve geral para os setores que ainda estão trabalhando, né? E, enfim, o Fabiano falou papel do Estado para ampliar emprego via concursos, né? Respondendo, inclusive, ao que o próprio Paulo colocou, né? O que essa pandemia poderia estar mostrando para a gente é que a gente pode e deve chacoalhar esse país, mexer de cima a baixo com tudo que existe na estrutura, especialmente para onde vai a maior parte do dinheiro do país, que é para o lucro dos banqueiros, para ser revertido para as áreas sociais. Porque se hoje, a verdade é essa, se hoje eles suspendem o pagamento da dívida para investir na saúde e resolver o problema do coronavírus, vocês acham que acabando a pandemia, nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos aceitar que eles voltem a dar o dinheiro para o banqueiro? Não vão. Não vamos. A gente vai seguir mobilizado por mais. E esse é o medo deles. Esse é o principal medo deles, que a gente siga mobilizado por mais. Então, por isso eles têm essas medidas tão contidas, né? Porque eles sabem que a nossa classe é um barril de pólvora, né? A gente veio demonstrando no último período, né, com mobilização. A gente não pode esquecer que esse ano começou com a greve dos petroleiros, que a gente estava esquentando, como eu falei, a gente estava esquentando o 18M da educação, ou seja, a nossa classe veio demonstrando isso, essa força toda. Então, obviamente, a gente precisa reverter, né? E aí fica o nosso programa, suspender o pagamento da dívida para seguir investindo nas áreas sociais, para seguir investindo na saúde, na pesquisa, na ciência e na tecnologia, para que caso aconteça uma situação dessa de novo, a gente tenha como responder mais facilmente, né? Para concursos públicos para a saúde, está latente, para a saúde, para a educação, para todos os níveis, inclusive a quantidade de desempregado que existe no país e quanta gente a gente precisa trabalhando hoje na saúde, por exemplo, né? Então, tudo isso demonstra que existe esse espaço e o que está colocado hoje, a melhor forma da gente garantir tudo isso é a mobilização da nossa classe e a principal consigna batendo nas panelas do congelado.
Congelou. Não, peraí que ela tá falando aí, deixa eu ver. Caiu. Então, tivemos mais uma vez aqui um problema técnico, aqui nós estamos no final. Eu queria também agradecer aí a presença aí do online de todo mundo, as contribuições, as perguntas muito boas. Eu acho que bem conectado um pouco com que resposta nós vamos ter que dar diante dessa crise. Perguntas que também são companheiros que sentem na pele o que tem sido um pouco esse ajuste fiscal e o papel que os governos vêm cumprindo na classe trabalhadora, né? As perguntas sobre a área da saúde, os estudantes, companheiro vigilante, então expressam bastante que esses são setores que estão hoje bastante vulneráveis e que são setores que a gente tem que estar ao lado combatendo aí contra a política do governo. Porque o discurso do Bolsonaro ontem, um discurso criminoso, mostra bem qual a visão que ele tem dessa crise, entendeu? E temos que tirar algumas conclusões desse debate. Não fomos nós, trabalhadores, os mais vulneráveis, a população pobre, que criou essa crise. Não somos nós, né? E quem tem que pagar são eles, são os banqueiros, são os empresários, né? Daí que tem que tirar o dinheiro. Então, a primeira conclusão é isso. Por isso que nós pegamos bastante a questão do tema da dívida, né? Por isso que nós pegamos bastante a questão do programa nosso, nós trabalhadores, né? Da classe trabalhadora. Porque empresário, governo, não quer garantir IPI, não quer garantir licença remunerada, não quer garantir salário. Então, o nosso programa é diferente deles. Por isso a importância de apresentar as propostas da classe trabalhadora, né? Tem que ser construído com os nossos aliados da classe trabalhadora. Não é com o Rodrigo Maia, não é com o patronal, não é com o sindicato patronal, como quer fazer as centrais sindicais. Então, queremos deixar um pouco essas conclusões. Chegamos a essa situação por responsabilidade de todos esses governos, incluindo o Bolsonaro, né, que cortaram da saúde, cortaram do saneamento, cortaram da habitação e hoje estão passando por essa crise por responsabilidade total desses governos e não somos nós que temos que pagar, né? Nós, na verdade, que produzimos para esse país. Está se demonstrando, essa crise está demonstrando que esse sistema capitalista ruiu, caiu, acabou, não serve. Está claro isso, né? Desigualdade alta, a forma como eles tratam a população no meio de uma crise demonstra que esse sistema ruiu, faliu, não só no Brasil, como mundialmente, né? E temos que se preparar, porque após essa pandemia, com certeza, empresários, governos vão querer tirar mais em cima da classe trabalhadora. Então, temos que se preparar para isso. A questão do dia 31 é muito importante, do panelaço. As centrais sindicais, de fato, têm que chamar uma greve geral, porque existem setores que ainda continuam trabalhando sem condições nenhuma, né? E existe também paralisações nos setores, né? São José dos Campos, ali naquela região, ocorreram paralisações, ocorreram greves, e existem setores que estão descontentes com a forma como o governo vem tratando essa pandemia. Então, é fundamental a mobilização, né, para tirar o Bolsonaro, pelo fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes, mas a mobilização, né? Construir a greve geral é fundamental para a gente levar essa política e esse programa. Pessoal, agradecer aí a presença, né, a participação aí do pessoal. Foi uma primeira experiência nossa, né, da CST. A CST é a Corrente Socialista das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, é uma corrente do PSOL. Foi uma primeira experiência nossa com esse debate online, com 2 pontos ao mesmo tempo, né? Então, agradecer também a paciência de vocês pelas questões técnicas e dizer que aí nos comentários tá o perfil da CST no Facebook, tá? A gente divulga também a nossa página da CST, que vem sendo atualizada constantemente com notas, né, boletins, enfim, frente a essa situação, a gente tem tentado produzir documentos para ajudar nesse debate, ajudar a fortalecer a nossa classe, inclusive a fazer a disputa que existe nesse momento, né? Então, a gente com certeza vai organizar outros, então fiquem de olho. Aí nos comentários também tem diversos companheiros, nossos bravos militantes, que estão, enfim, que muitos de vocês devem conhecer do seu local de trabalho, do seu local de estudo, então pode procurar os nossos militantes para tirar dúvida. Quem quiser também conhecer a nossa corrente, né, a gente vem
vem tentando também se reunir dentro das possibilidades, né, assim, de forma virtual, né? Então, é o momento também de nos procurar, não se isole, né? A gente está no isolamento, mas a gente não está só. E é isso, pessoal. Agradecer muito a presença de todos e todas. Só uma última coisa mesmo, que dentro desse calendário nosso, foi a live, na sexta-feira vamos estar fazendo também uma live com a nossa companheira do Chile, que também vai trazer um pouco esse debate da situação do Chile, mas mais mundial também, né? Lá passa por uma pandemia e passa por vários processos de mobilizações, né? De enfrentamento ao Pinheiro. Então, sexta-feira agora, nosso próximo compromisso, nosso calendário é todo mundo às 18 horas aí na rede, né? Na página da CST, nós vamos fazer um debate aí com nossa companheira do Chile, aí, nossa organização irmã do Chile, o MST. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, Adriano. Falou. Obrigada aí pela parceria. Tamo junto aí, pessoal. Peraí. Agora já. Uhum. E aqui a gente está também. Uhum.